Na pré-estreia, a superprodução da Rede Record atingiu a marca de 2,4 milhões de ingressos vendidos. E todo o elenco se reuniu em São Paulo para assistir em primeira mão a versão da novela para as telonas. Reforçar a história dos 10 mandamentos, isso é muito importante. Acho que estava tão perdido, está tão perdido nos dias de hoje. E quanto mais exemplos positivos, assim como a novela, o filme, mais a gente tem a oportunidade de ter seres humanos melhores. E a gente acaba fazendo uma analogia com a nossa vida, né? A nossa vida é cheia de problemas também. E, então, cada vez que eu assistia um capítulo e eu via alguns diálogos, eu parava para pensar e falava, isso é fé. O que a Beth veio ensinar foi amor, foi fé e confiança no próximo. Ela é uma mulher que não julga o próximo, ela é uma mulher que não se acha superior a ninguém, apesar de ser a mãe de Moisés, e ela é um sustentáculo daquela família. O seu par romântico na novela também deixa o ensinamento. Você acha que é possível aplicar isso nos dias de hoje? Com certeza, os relacionamentos têm problemas, são complicados, mas quando a gente tem um amor verdadeiro, vale a pena sim a gente lutar por isso, porque no final o resultado é muito positivo para todo mundo. E durante a trama, muitos casais fizeram sucesso na telinha. Moisés e Zípora enfrentaram dificuldades por conta da distância, mas não desistiram um do outro. O jovem casal Inês e Eliezar mostraram que o respeito é importante na construção da família. Já Ana e Oséias nos ensinam como é importante esperar o momento certo e que a desobediência não é um caminho bom para se viver no amor. Júlio, me fala qual foi para você o principal ensinamento do seu personagem? O principal ensinamento, olha, eu acho que é ter paciência para conseguir saber administrar o amor. O Chibali está apaixonado pela Ana há muito tempo, então a gente é muito impaciente, né? E a paixão tem essa característica que é ser avassaladora, né? Ela chega na vida da gente e cada 1 minuto vira 10 horas. Então a gente precisa, às vezes, ter um pouco de paciência. Acho que a coisa virou para um extremo. Acho que as pessoas não se respeitam mais e não fazem mais esforço para que aquela relação dê certo, né? Tá na hora de a gente parar um pouquinho e pensar que talvez seja melhor você tentar salvar aquilo que você tem do que você desistir e ir para outro, e para outro, para outro. Eu acho que é principalmente a união da família, não só do casamento entre marido e mulher, mas pela união da família. Amor, generosidade e respeito. Acho que isso é o mais importante, é a base, e a novela passou muito isso para a família brasileira e para a nossa família também em casa, e que a gente muitas vezes conseguia mostrar esse exemplo para as crianças. Eu acho que a novela deixa para a família brasileira um ensinamento muito importante. É que o roteirista dos 10 Mandamentos é um cara muito legal. E fora das telinhas, histórias de amor como estas são reais. Muitos casais aprenderam a construir um relacionamento de confiança através da terapia do amor. São os detalhezinhos mesmo que a gente deixa passar despercebido no dia a dia, né? A atenção que você dá ao teu parceiro, ao teu companheiro, a confiança que você começa a ter por não ter motivos, você não fica procurando motivos para ter desconfiança. Com tantas coisas realmente que você vai aprendendo que você tem que colocar na prática, que era coisa que eu não fazia no meu antigo relacionamento e por isso chegou ao que chegou, ao final dele, creio que ele também não fazia. E assim, hoje a gente está tentando o máximo possível colocar em prática o que a gente aprendeu aqui. O oposto do amor não é ódio, o oposto do amor é egoísmo. Egoísmo com indiferença à outra pessoa. Você não se preocupa com a outra pessoa, você se preocupa com você. Isso é o oposto do amor. Nunca você terá um casamento feliz, um relacionamento feliz e duradouro enquanto você construir o seu relacionamento em cima de egoísmo, de pensar em você mesmo. Quando eu vou sair para trabalhar, às vezes eu saio, ela me dá um beijo, eu volto, aí esqueci. Eu abro o portão de novo, amor, foi, te amo, tá? Muito obrigado e tal por hoje, pelo café que você me fez. E parece que não, mas isso, tanto a pessoa que fez fica realmente orgulhosa, vale a pena, e você se sente bem, porque ela não tem obrigação de fazer isso, ela faz por amor. Então isso eu acho que é muito importante. A gente sempre assiste as palestras e a gente tem aprendido bastante sobre o relacionamento, dicas para o casamento, para a união a dois. Isso tudo acrescenta muito para a gente, né? Na convivência.
em respeito um ao outro, e a gente tem aprendido bastante. Depois viemos aqui no templo assistir às palestras, aí compramos o livro, fizemos o curso Casamento Blindado e tudo se transformou. Hoje nós temos uma vida conjugal praticamente de paz. Hoje podemos dizer que não temos problemas. Às vezes acontece uma discórdia, algo assim, mas sentamos, conversamos, sabe? É 1001 maravilha, não é exagero. E se a pessoa querer provar o que estamos dizendo, é só vir participar da terapia do amor todas as quinta-feiras, às 20 horas, que ela vai tirar a prova aí dos depoimentos que ela vê na televisão ou escuta na rádio. Quando você se casa, você está praticamente falando assim, pronto, agora não é mais eu sozinho. Não, as coisas não são sobre o que eu quero, o que eu gostaria, os meus sonhos. Acabou isso. Você casa, agora é o que nós queremos, o que vai ser melhor para nós. Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. A Bianca aqui preenchendo o lugar da Cristiane, que não pôde estar com a gente hoje, mas voltará em breve aqui ao programa. Bianca, assistindo aí a matéria, a gente vê que muitos casais que participam das palestras, eles encontram o segredo de fazer a relação funcionar, não é? Chegaram com problemas, com desavenças, com discórdias, mas quando eles sentaram e prestaram atenção no relacionamento, então eles começaram a encontrar o erro, o problema. Porque o grande problema de muitos casais é que eles nem sabem por onde começar a consertar o erro. Eles não sabem o que está acontecendo de errado. É que estão tão acostumados, Renato, a empurrar a situação com a barriga, porque às vezes já viu o pai, a mãe, os familiares viver dessa forma, empurrando. Simplesmente estou casado, mas não estou feliz, mas estou casado. Tenho uma família e vão passando os anos e a pessoa pensa que isso é ser feliz, que isso é ter família, que isso é relacionamento. Então, quando ela chega aqui na terapia do amor, ela vê que não é dessa forma. Ela vê que relacionamento é para ser pleno, sim, é para dar certo, sim. Então, o legal é que essas pessoas que dão testemunho, elas vêm desarmadas, elas vêm dispostas a aprender, a absorver tudo aquilo que a gente tem para dar e por isso esses resultados. Exato. Toda vez que você foca no seu relacionamento, quando você para prestar atenção, peraí, o que está acontecendo aqui na minha relação? Qual é o real problema? Quando você para prestar atenção e buscar se reeducar até a sua maneira de olhar o problema, então você consegue diagnosticar melhor. Sabe, eu fui no médico uma vez que eu estava com uma dor e o médico, eu falei para o médico, olha, doutor, eu já tentei isso, já tentei aquilo e eu não sei, não está dando resultado, o que eu faço? E o doutor falou para mim assim, olha, Renato, o que a gente precisa primeiro é um diagnóstico. Descobrir o problema. A gente precisa saber onde está o problema. Qual é o problema? Porque se você não souber qual é o problema, você pode tentar isso, você pode tentar aquilo e não está resolvendo nada. Aliás, você pode estar piorando a situação. Causando outros problemas. Exato. Então ele me pediu um exame, eu fui lá, fiz o exame, voltei no médico e ele falou, está aqui o problema. Então vamos tratar agora deste problema com isso e com aquilo. Resolveu o problema. Quer dizer, eu passei meses de esforços totalmente em vão, tentando soluções sem nem saber qual era o problema. E aquilo que aconteceu comigo acontece com muitos relacionamentos. As pessoas ficam tentando resolver o problema que ela nem sabe qual é, na verdade, no relacionamento. Lutando sem saber qual é o inimigo, dando Exato. Tiro no escuro. Exato. Então a pessoa fica desperdiçando e às vezes até piorando a situação. Talvez você está passando por isso. Você acha que o problema do seu marido é que ele é egoísta. Você acha que o problema da sua esposa é que ela é nervosa, que ela é muito sentimental. Você acha que o problema na sua vida amorosa é que não existe homem mais disponível. Você acha, às vezes, de acordo com a sua perspectiva, que o problema é um ou outro.
E, na verdade, pode ser totalmente o contrário, ou nada daquilo que você pensa. Então, quando você presta atenção na sua vida amorosa, quando você vem aprender, você se permite o benefício de aprender, então você abre o entendimento e você enxerga o verdadeiro problema. Foi o que eu fiz com a minha dor. Eu fui no médico. Quando eu vi que eu não sabia mais o que fazer, eu fui a alguém que sabia mais que eu. E nós não sabemos tudo, eu não estou aqui dizendo que nós sabemos todas as soluções para todos os problemas de relacionamento. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos em 24 anos de casado e ajudando vários casais e solteiros ao redor do mundo, nós vamos tentar passar para você um pouquinho dessa experiência. E é isso que as pessoas têm encontrado através da terapia do amor. Convidamos você para fazer a experiência, vir participar, quem sabe, nesta quinta-feira, estar com a gente e sentar ali e ouvir. Você vai sair, eu garanto que você vai sair dali uma pessoa muito melhor. Vamos agora à pergunta da Laís, que nos contactou por Skype. Vamos ajudá-la. Gostaria de agradecê-los que eu tenho lido o livro Casamento Blindado e assistido os vídeos e estou adorando. A minha vida tem transformado após as dicas que eu tenho recebido de vocês. A minha pergunta é como eu posso ficar mais tranquila e menos ansiosa na relação e ficar menos emocional e mais racional. Bom, primeiro, parabéns, né? Porque a Laís já está investindo no amor inteligente, ela leu o livro Casamento Blindado, está assistindo os nossos vídeos na internet. Aliás, você que gostaria de assistir, de acompanhar os vídeos da Escola do Amor ou vários outros vídeos que nós fazemos, você pode entrar no nosso blog, renatocardoso.com, ou simplesmente entrar no YouTube e colocar lá Escola do Amor e você vai encontrar vários vídeos. Bom, ela está investindo, isso já é um ótimo sinal, por isso ela já está vendo resultado. Mas a pergunta dela é uma pergunta muito importante, que eu creio que já deriva do que ela leu no livro Casamento Blindado, quando nós falamos que a emoção é a ferramenta errada para resolver problemas. E ela então pergunta, como ser uma pessoa mais racional e menos emocional, Bianca? Quais suas dicas? Uma coisa que ela citou, Renato, ela falou da ansiedade, né? E a ansiedade é uma coisa que faz parte do universo feminino. Né? A gente fica ansiosa para tudo, a gente fica ansiosa para o dia seguinte, que ainda não chegou, a gente fica ansiosa para a roupa que a gente vai colocar no dia seguinte. A gente é assim, isso é coisa de mulher. Algo que o homem talvez nunca vai saber, nunca vai entender. Nunca. Então, o universo feminino é assim, mas isso não quer dizer, Laís, que a gente tem que se acomodar e se entregar para isso, dizer, olha, eu sou mulher, mulher é assim mesmo e assim é você. Não, porque como boa aluna, você já sabe os resultados de tudo isso, de deixar essas emoções, de deixar essa ansiedade tomar conta de você. Ela já deve ter percebido que isso não é legal, tanto que você está pedindo ajuda. Então, como resolver? Vamos ser práticos, Laís, como resolver? Eu vejo, pelo menos comigo, como que funciona. Eu tenho que ocupar minha mente. Eu ocupo a minha mente com coisas produtivas. Por exemplo, se a minha ansiedade está sendo em relação a algo que vai acontecer ainda e aquilo está me deixando, sabe, nervosa, está deixando as minhas emoções abaladas, eu procuro tirar o meu pensamento daquilo. Em outras palavras, Laís, tirar o foco daquilo. Quer dizer, se você está ficando ansiosa, se os seus sentimentos estão te dominando, é porque você está colocando muito foco em uma coisa que não é para ser colocada daquela forma. Não é, Renato? É o que eu entendo, assim, é o que funciona para mim também. Mudança de foco, uma dica muito importante. É outra dica que eu digo para Laís, para você que é uma pessoa muito emotiva e quer ser mais racional. Preste bastante atenção. Se a gente está falando de emoção, a gente está falando de sentimentos. Se a gente está falando de razão, nós estamos falando de fatos, de coisas mais concretas, mais lógicas, não é? Por que uma pessoa é muito emotiva? Porque ela foca nos seus sentimentos, ela está muito sintonizada naquilo que ela sente. Você tem que entender que aquilo que a gente sente não é real fora de nós. Por exemplo, se eu tenho medo, o medo só existe dentro de mim. O medo não existe fora, ele existe aqui dentro. Se eu sinto ciúme, o ciúme só existe dentro de mim, não existe fora de mim. É algo que está no meu sentimento. Então, e por ser sentimento,
ele pode ser provocado por várias coisas, por vários sentimentos associados. Eu posso estar sendo influenciado por estresse, eu posso estar sendo influenciado por uma notícia que eu recebi, eu posso estar sendo influenciado até mesmo pela minha saúde, meu estado físico, hormonal, mental, psicológico. Eu posso estar sendo influenciado por várias coisas. É difícil entender, muitas vezes, os nossos sentimentos. Por que nós sentimos isso ou nós sentimos aquilo? Por que nós estamos chateados? Por que nós estamos alegres? É difícil, às vezes, explicar. Então, o sentimento é algo muito assim nebuloso. Já a razão é algo mais fácil de você focar, algo mais palpável, mais visível. Então, é um fato. Por exemplo, eu posso sentir ciúme por N razões de insegurança, porque eu já fui traído no passado, porque nós tivemos uma briga por causa de um comportamento errado que ela teve anteriormente. Eu posso estar sentindo ciúme por várias razões. Mas, se eu for racional e focar no momento que eu estou vivendo, então eu vou me perguntar assim, peraí, há alguma razão para eu ter ciúme da minha esposa agora? Ela fez alguma coisa que me dá razão real, concreta, para eu ter ciúme dela? Então eu vou buscar, como você falou, eu vou focar naquele fato, eu vou buscar a razão. Então, se ela estava falando com o rapaz que a gente já brigou a respeito, ela insistiu em passar um tempo conversando com aquele rapaz sozinha no escritório. Então, eu tenho um fato que eu posso usar para chegar para ela e falar assim, olha, é por isso que eu estou incomodado, é por isso que eu não gostei da sua atitude. Então, eu posso focar. Agora, se eu procuro um fato e não encontro, isso tem a ver com o meu sentimento. Logo, eu não posso dar crédito a uma coisa que não tem base, que não tem fundamento. Então é assim que você começa a ser mais racional. Você entende que as suas emoções nem sempre são confiáveis, nem sempre elas têm justificativas reais, palpáveis. E então você volta para a razão, para os fatos e atua em cima deles, com base neles. Então, se há uma razão física concreta, você atua em cima daquela razão. Se não, você dispensa aquele sentimento e fala, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha mente, eu não vou fazer caso disso, porque não vale a pena. E foca no que interessa. Exato, focar no que interessa, ok? Então é assim que você se torna mais racional e menos emotiva. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção na história da Cleusa e do Fábio. A Cleusa e o Fábio têm uma história muito interessante. Eu chamo a sua atenção, especialmente você que tem tido dificuldade de formar relacionamentos. Talvez você já se frustrou tantas vezes, já passou tanto tempo perdido em relacionamentos que não deram em nada, que você já pensa assim, poxa, será que eu vou encontrar alguém? Ou então, não sei se vale a pena, porque eu já me desgastei tanto, sabe? Eu me dei tanto no relacionamento por anos, por 3, 4, 5 anos, e não deu em nada. Eu não sei se eu tenho mais a energia para investir num novo relacionamento. Veja só a história da Cleusa e do Fábio, que chegaram na terapia do amor, não se conheciam, mas... Não, dizem aí o destino, né? Eu digo que foi a atitude do amor inteligente deles que os trouxe e os fez se encontrar. Preste atenção. Cleusa deixou a Bahia para morar com o namorado em São Paulo, mas a realidade junto dele foi bem diferente do que ela imaginava. E foram 4 anos de brigas, discussões? Isso, 4 anos, muita briga. E por que vocês brigavam mais? Quais eram os principais motivos dessas brigas? Então, porque ele gostava muito de jogar, ele falava que ia voltar em seguida. Mas jogar o quê? Bingo, essas coisas? Não, futebol. Aí ele ficava com os amigos, ficava com os primos, ele bebia. Teve um dia que ele saiu para jogar à noite e eu fiquei esperando. Ele falou que ele ia voltar muito rápido, né? E dava 11 horas, meia-noite, 1 hora, ele não chegava. E aquilo ali eu estava tão angustiada que eu não conseguia dormir. Quando foi umas 6 horas da manhã, ele chegou sorrindo, bêbado, praticamente, eu não sei nem como que ele estava, transformado. E deitou. E eu, em seguida, eu logo levantei, aí eu fui no mercado. Aí eu cheguei do mercado, ele estava em frente ao portão, com a mochila nas costas, muito transformado nesse dia. Falando que não me amava mais, que não queria aquele casamento, que ele ia embora e dessa vez era para sempre. E ainda chegou a me empurrar, muito agressivo. Então, naquele momento, eu fiquei sem chão.
Eu não dormia, eu acordava, eu ia tentar trabalhar, eu não conseguia, eu só chorava. Eu não conseguia fazer nada, só era com esse pensamento de suicídio dentro de mim. E o que você fez para mudar? Então, aí eu recebi um convite de uma amiga para mim participar de uma palestra de casais e solteiros com Renato e a Cris. E como foi para você quando você chegou lá? Olha, a primeira vez foi marcante, porque assim, parecia que ele estava falando tudo comigo, tudo que eu estava vivendo, né? O que você ouviu que mais te chamou a atenção? Assim, a parte de se valorizar. Aquilo ali me marcou muito. Então, aqueles ensinamentos que eu recebi naquela noite, eu fui para casa, já fui para casa diferente. Eu fui curada daquele trauma que eu estava, né? Já estava um trauma de casamento, do amor, que eu não acreditava mais no amor. Foram 4 anos até que eu conheci meu marido. Fábio também vinha de um passado de decepções. Antes de me casar com a Cleusa, tive 2 casamentos. O primeiro durou 7 anos, onde havia muitas brigas, muitos ciúmes, até que chegou o momento de haver traições de ambas as partes também. A separação foi muito difícil porque a gente teve 2 filhos nesse período, né? Então, para mim, eu sentia muita falta de ficar longe deles, apesar de estar morando com a minha mãe, de poder vê-los assim, mas eu sentia falta. Até que encontrei uma outra pessoa, onde eu achei que podia ser feliz nesse outro relacionamento. E nesse casamento durou apenas 4 meses, onde eu sofri uma traição da parte dela. Depois de um tempo que eu achava que não poderia mais ser feliz, eu fui convidado a participar de uma palestra do Casados e Solteiros com o Renato e a Cris, onde ali eu comecei a aprender que o amor realmente existia, né? E existe. Só dependia de fazer a coisa certa, né? Aí foi nesse momento que eu comecei a perceber que tinha jeito para mim, que eu poderia encontrar uma pessoa que realmente a gente pudesse ser feliz juntos. Apresentados por uma amiga em comum, a primeira impressão deles não foi das melhores. A primeira impressão foi assim, ela por ser muito séria, eu achava ela meio metida. Quando eu vi ele a primeira vez, eu não gostei. Eu achei ele muito feio, muito magro. E o que fez você mudar de ideia? Então, teve um dia na palestra, né, que foi passada a direção e parecia que era tudo comigo, realmente era pra mim, né? Se você, se você sabe que tem uma pessoa interessada em você, por mais que você ache aquela pessoa feia, dá uma oportunidade para ela, conversa, conhece. De repente, o que está dentro dela é o que você precisa, é o que vai te fazer feliz. Dentro dela é uma coisa assim, muito bonita. E a partir dele você vai começar a achar ela mais bonita ainda. Dá uma oportunidade. E como que é o relacionamento de vocês hoje? Eu sou feliz, eu sou completa, sabe, realizada. Tudo aquilo que eu sofri lá atrás, assim, hoje eu sou assim, tão feliz que eu não lembro daqueles momentos, sabe? Acho que recuperou tudo. Valeu a pena ter esperado, o tempo que eu esperei na palestra, aprendendo, cuidando de mim. E hoje eu tô muito feliz. Hoje eu falo assim que ele é o meu príncipe. Invista no seu relacionamento. O Renato e a Cris fazem uma palestra para casais e solteiros toda quinta-feira, às 20 horas. Participe! Venha participar nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, com a Cristiane e com a gente. A gente vai passar para você dicas para a sua vida amorosa. Você que é solteiro, você que é casado e quer melhorar na sua vida. Se você deseja participar, a palestra é gratuita e aberta ao público. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Inclusive, teremos a participação especial do Bispo Edir Macedo, que estará compartilhando suas dicas para os casais de sucesso. Como as pessoas podem ter sucesso no amor. Qual o segredo? Por que alguns casais têm sucesso e outros fracassam no relacionamento? Não perca nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Agora, a história da Cleusa e do Fábio, Bianca, é muito curiosa também, porque os dois perderam muito tempo no passado, né? Ela ficou naquele relacionamento abusivo por 4 anos, perdeu tempo. Depois ficou deprimida quando tudo acabou, tentou até o suicídio, né? Pensou em suicídio. E o Fábio, 2 casamentos fracassados. Quer dizer, 2 casamentos fracassados. Você imagina quanto desperdício emocional, sem contar o financeiro, sem contar o tempo, quanto desperdício emocional a pessoa passa quando ela investe em um relacionamento sério
e depois acaba, aquilo ali acaba. Ela não consegue resgatar nada, a não ser talvez algumas boas memórias e muitas decepções daquele término. E ela acaba também, Renato, se tornando e tendo muitas más referências. Você vê que o mundo gira em torno disso. A pessoa vai procurar um emprego, as pessoas querem saber a referência. Então, tudo é referente a algo. Então, a pessoa acaba associando o relacionamento, tendo essa má referência de relacionamento no currículo dela. Tanto para ela mesma, nas lembranças, né, nos pensamentos, os traumas que vêm, e tanto quando ela vai contar para outra pessoa. Olha, já vim de 3, de 4 relacionamentos. Então, a pessoa já fica com o pé atrás. Então, realmente é algo muito desgastante, algo muito cansativo. Eu me lembro que quando eu terminei um relacionamento de 4 anos, depois de 4 anos, a gente terminou, já estava para casar e tudo mais. Quando isso aconteceu, o meu sentimento foi o seguinte: olha, agora eu não quero saber de relacionamento. Agora eu não quero saber de me preocupar com ninguém, porque o sentimento que eu tive foi de perda de tempo. É como se eu tivesse perdido o meu tempo e feito ela perder o tempo dela, 4 anos, que não deu em nada. Então, esse sentimento que você talvez está tendo também, porque você já gastou tempo em um relacionamento que não deu certo. Aí você olha para trás e você pensa, aí você vai fazendo as contas, você vai olhando a sua idade. Bom, já estou com 20 e poucos, ou 20 e tantos, ou 30 e poucos. Ou você vai olhando as outras pessoas avançando, aparentemente as outras estão avançando e você está ficando, entre aspas, para trás. Tudo isso vai começando a pesar dentro de você. Você talvez até está em um relacionamento, casado e tudo, mas está tão ruim que você pensa assim, poxa, eu já estou nesse relacionamento 5, 10 anos, 15 anos, e do jeito que está, meu Deus, será que eu vou passar mais 5, 10, 15 anos do jeito que eu estou? Será que eu vou contemplar aí mais anos e anos de infelicidade? Será que eu não deveria sair desse relacionamento enquanto há tempo e tentar outra coisa com alguém diferente? Quer dizer, a pessoa fica pensando muito nessa questão de desperdício, de tempo perdido. Mas ela tem que entender que não basta você só pensar, não quero mais perder tempo. Você tem que saber como não perder tempo, como não fazer uma má escolha, porque basta você fazer uma má escolha, só uma. Basta você fazer uma má escolha para você desperdiçar anos da sua vida. Exatamente. Na questão do relacionamento. E aprender também a como aproveitar o tempo de agora. Exato. Né? De agora em diante. Pegar as experiências, entender que aquilo tudo foram experiências e começar a investir de uma forma diferente daqui para diante. Né? Como aproveitar aquilo, né? Como aprender das lições. O seu passado, mesmo que ruim, não precisa ser totalmente mal para você. O seu passado, mesmo que decepcionante, ele tem lições. E você pode aprender essas lições para você não errar de novo, não é verdade? Então, é isso que nós vamos tratar nesta quinta-feira, na palestra da Terapia do Amor. Eu quero convidar você que sente que você perdeu muito tempo ou está perdendo muito tempo na sua vida amorosa e não conseguiu resolver a sua situação ainda. Então, esteja com a gente nesta quinta-feira, 8 da noite, na Terapia do Amor. Eu estarei aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E em todas as localidades da Terapia do Amor. Vamos agora responder a pergunta da Sueli. Preste atenção. Estou separada há 31 anos e não encontro outra pessoa que me complete. Estou só e com depressão. Preciso de ajuda. Fala em desperdiçar tempo, né? Fala em perder tempo. 31 anos de separação, não consegue encontrar alguém que a complete e está com depressão. Então, você está fazendo algo errado, sem dúvida. Não é possível que em 31 anos não apareceu uma pessoa que fosse adequada para você. Talvez aí está um dos problemas, porque você usou a palavra alguém, a expressão alguém que me complete. E realmente, eu acho que se você for procurar alguém que te completa,
você vai passar mais 31 anos. E mais, e mais, e mais. Porque eu sei que é uma frase muito romântica, uma frase linda, bonita, maravilhosa. Ah, ele me completa, ela me completa. É uma frase que as pessoas, os casaizinhos apaixonados usam. Exatamente, para expressar os sentimentos deles. Mas é uma frase errada. Porque primeiro ela já implica que você está incompleta, não é? E ninguém incompleto deveria estar em um relacionamento. Porque a pessoa que está em um relacionamento e ela é incompleta, ela suga a outra. Ela tenta tirar da outra pessoa tudo aquilo que ela sente que está faltando na vida dela. Então ela luta por atenção, ela briga pelo tempo da outra pessoa. Você tem que dar mais atenção, você tem que sair mais comigo, você não pode ficar com aquela pessoa, você está dando muito tempo para sua mãe. Ela se preocupa demais com ela. Então a pessoa incompleta, ela suga as energias da outra. É nocivo para o relacionamento. Então, você não deve procurar alguém para te completar. Você tem que procurar se completar em si mesma, em primeiro lugar, e entender que a pessoa que vai te completar, que supostamente iria te completar, que sugere uma pessoa que vai encaixar como uma luva com você, ela não existe. Não existe ninguém perfeito, ninguém que encaixa como uma luva. Na prática, na realidade, as pessoas olham do lado de fora, às vezes, um casal. Às vezes a gente vê um casal que a gente pensa assim, poxa, esses dois foram feitos um pro outro. Combina direitinho. Combina direitinho. A gente fala isso, eu já falei isso também. As pessoas olham pra mim, pra Cristiane, e também falam a mesma coisa. Ah, esses dois se completam. Não sabem como é que foi difícil. Sabe de 12 anos atrás. Não sabe como foi difícil a gente fazer essa adequação, né? E também a gente olha de fora e não sabe o que passa na vida a dois por dentro, no lado interno daquele casal, bonitinho, pombinhos, que parece que tudo se completa. Não é assim. Então, eu vejo que por causa dessa maneira errada de pensar, muitas pessoas, Bianca, elas simplesmente descartam potenciais de pretendentes que poderiam ser adequados para ela. E também, Renato, no caso dela, né, ela fala que está em depressão. Então, isso aí realmente já mostra que ela é uma pessoa incompleta. Não pela falta de alguém, não porque falta um homem, uma pessoa do seu lado. Você é incompleta porque realmente está faltando algo dentro de você. Você precisa se encontrar com você mesmo, você precisa se sarar por dentro. Sabe, tem coisas na sua vida que não tá legal e não tem nada a ver com relacionamento. Porque eu garanto para você que se aparecer alguém hoje, pode ser o homem perfeito, a sua depressão vai seguir. Ela não vai acabar. Porque a sua depressão não é, o caso não é relacionamento. Depressão é uma doença da alma. Quer dizer, a sua alma grita por algo que não é um homem. O mundo, amiga, tá cheio de pessoas num relacionamento estabilizado, mas com depressão. E às vezes ambos têm depressão, às vezes até os filhos têm depressão. Então a sua depressão não tem nada a ver com a falta de uma outra pessoa do seu lado, muito pelo contrário. Esse não é o momento, por favor, pelo amor de Deus, esse não é o momento de você entrar num relacionamento. Você precisa se sarar primeiro. Venha para terapia, trate de você. Aqui na Terapia do Amor, você vai aprender a se relacionar com você primeiro. Porque o grande problema das pessoas não é falta de relacionamento com outra pessoa. Nós temos visto aqui que o grande problema das pessoas, pelo menos as que chegam até nós aqui na terapia, é a falta do aprendizado de se relacionar consigo mesma. Como eu posso cuidar de mim mesma? Como eu posso me valorizar? Como eu posso me amar? Como eu posso ser feliz comigo mesma? Essa é a parte mais importante, Renato. É a pessoa ser feliz com ela mesma. Por exemplo, nós temos a história da Bianca e do Antônio. Você vai ver que a Bianca, por causa de algo que ela sofreu na infância, ela tentou até o suicídio. Aí eu pergunto a você, uma pessoa que pensa em se matar, está pronta para entrar em um relacionamento? Então, você vai ver agora como que a Bianca resolveu o problema dela. E aí, eventualmente, depois, na sua vida amorosa, ela pôde também encontrar a felicidade. Preste atenção na história dela e na do Antônio. Bianca foi abusada sexualmente ainda na infância. E esse abuso, ele me acompanhou durante vários anos. Então, eu achava que pra mim não tinha mais jeito. Que pra mim, todos eram felizes e menos eu. O abuso deixou marcas. O primeiro suicídio que eu tentei cometer foi quando eu tinha 11 anos de idade.
eu estava ouvindo uma voz falando no meu ouvido que para mim não tinha jeito, que era para mim poder me matar. Foi quando eu peguei uma faca, fui até o banheiro, comecei a passar no meu pulso, porque eu não queria mais viver. A garota começou a descontar as frustrações na mãe. Eu odiava minha mãe. Às vezes eu acordava assim, imaginando como eu poderia fazer para poder matar ela, de tanto ódio que eu tinha dela. Um momento marcante. O pior momento foi quando eu comecei a me envolver com drogas. E nesse envolvimento com drogas, eu tive um princípio de overdose. Comecei a me envolver com homens casados muito nova, sabe? Eu não sei, eu procurava alguma coisa para preencher aquele vazio dentro de mim. Quando eu decidi dar um basta, foi quando eu saí, de madrugada, e eu falei, hoje eu vou acabar com a minha vida. Porque eu já não tinha perspectiva de vida, já tinha tentado suicídios e nenhum deu certo. Então, eu saí naquela noite querendo acabar realmente com a minha vida. Foi onde eu fumei baseado, cheirei cocaína, bebi 22 latinhas de cerveja, 2 garrafas de vodka. Bianca decidiu procurar ajuda na terapia do amor. E foi assim que ela chegou. Eu cheguei aqui sem motivação, eu cheguei aqui cheia de traumas, cheguei sem perspectiva nenhuma. Quando chegou, conheceu Antônio, que também não era feliz na vida amorosa e particular. Era traição sempre, direto. Nunca, se teve um vício que existiu na minha vida, foi esse, de ter mulher, de nunca conseguir ser fiel a ninguém. Ele não conseguia encontrar a felicidade. Não adiantava mulherada, não adiantava zoar com os amigos, não adiantava sair. Eles buscaram ajuda, ouviram as dicas do Renato e da Cristiane, colocaram em prática e há 4 anos as coisas mudaram. Quando eu conheci ele, eu não gostava dele, porque eu achava ele muito arrogante, muito antipático. Eu olhava assim e falei, nossa, que cara chato. E ela começou a gostar de mim. E aí eu sem querer eu descobri, só que aí eu gostei da história dela, da história de vida dela. Aí eu vi nela uma oportunidade de estar aqui até hoje. Um aprendizado. A gente aprende a compreender, a gente aprende a sacrificar. É o que funciona, é o que dá certo, é o que faz tudo ir pra frente. A felicidade. Pra mim, tá sendo ótimo, maravilhoso. Hoje é só ela. Hoje é só ela e, graças a Deus, fiel. Não muda a minha opinião, a minha filosofia mudou. Porque se antes eu me preenchia com mulheres, hoje eu me preencho apenas com ela. Por isso que eu agradeço muito a terapia do amor, porque mudou totalmente o meu conceito, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava. Hoje a gente vive um pro outro. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you. A chuva é algo impossível de ser controlada, assim como são as adversidades do dia a dia. A previsão do tempo ajuda a nos prevenir.
em casos como estes, assim como a terapia do amor tem feito na vida de muitos casais. A gente está buscando a edificação do nosso relacionamento para conseguir casar em junho agora, que a gente está criando nossos planos. A terapia do amor, ela tem ajudado muito a fazer a gente crescer, a amadurecer e renova a gente a cada semana. A gente vem aprendendo com o tempo e a cada palestra vem somando mais a nossa vida. E é durante a tempestade que aprendemos as maiores lições que nos fazem crescer e aprender quais são os verdadeiros valores de um relacionamento. A gente traz para dentro de casa tudo aquilo que a gente aprende aqui. E a gente tira as coisas erradas que a gente vê que a gente fazia e não volta a fazer mais. A gente tem que aprender a vencer os medos, né? Superar, né? Uma coisa que até hoje eu não esqueço é da gente não trazer bagagem do passado, né? A gente ficar remoendo coisas que já aconteceram. Isso foi, eu acho que, uma das coisas mais importantes. Acho importante porque futuramente eu quero me casar com a minha futura esposa, noiva, né? Então o que acontece? Eu acho que vai nutrir aquilo que nós precisamos futuramente. Estar preparado. A gente aprende a cada dia e se dedica para isso. E ver o resultado no relacionamento, é muito bom. Muitas mulheres se sentem seguras no casamento justamente porque o marido não está fazendo esse papel. É ela que tem que cuidar dele, é ela que tem que tomar a iniciativa. E às vezes ela também não deixa ele cumprir esse papel. Porque ela sempre foi uma mulher muito independente, então ela que quer mandar. No fundo, toda mulher quer um homem que venha dar a ela esse suporte, cuidar dela. Ela pode não precisar dele financeiramente, ela pode não precisar dele para muitas coisas, mas ela precisa desse cuidado, de ser cuidada, de ser protegida. Mas, como dizem que depois de toda tempestade vem a bonança, homens e mulheres que participam da terapia do amor vivenciam essa felicidade. Acho que a terapia do amor é você buscar todo dia, porque assim, o relacionamento você tem que buscar todo dia, tá revestindo ele, tá cercando ele de coisas boas. E a terapia traz isso, né? Traz ensinamento, traz amadurecimento no relacionamento. E, como eu falei, todo dia você tem que estar buscando. A gente vai aproveitando as lições, buscando concretizá-las na prática, né? Então, a gente vai buscando ser mais tolerante um com o outro, enxergar um pouco mais a diferença que existe entre os dois, para buscar ter uma proximidade mais saudável. É diferente, né? A gente aprende a um tratar o outro melhor e suportar, né, as diferenças. As pessoas sabem se adaptar, elas sabem se fazer compatíveis quando elas querem. Então, a história da incompatibilidade de gênios é uma expressão que quer dizer, na verdade, o seguinte: olha, a gente não está preparado a sacrificar um pelo outro. Eu acho que o aprendizado é tudo, né? Para edificar melhor nosso relacionamento é válido. Aprenda você também na Terapia do Amor do Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Lembrando que a palestra acontece não somente aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, às quintas-feiras, também temos os horários de 10 da manhã e 15 horas, tá? 10 da manhã, 3 da tarde, na nossa nave auxiliar. E em todos os estados brasileiros nós temos a Terapia do Amor. Se você quiser encontrar a localidade, basta ligar para esse telefone no seu vídeo agora ou acessar o site terapiadoamor.tv. Vamos agora à pergunta da Sueli. Por favor, sua Bianca. Estou separada há 4 anos e meu ex-marido pediu para voltar comigo, na condição de namorados. Gostaria de saber se devo aceitá-lo ou não, pois já estou cansada de tantas idas e vindas. Bom, ele quer voltar como namorado seu e você disse que já teve muitas idas e vindas. Então, a questão aí não é se você deve aceitá-lo ou não. A questão é muito mais complicada, mais detalhada do que você pôde explicar, com certeza. Você tem que pesar muitas outras coisas. Quais foram as circunstâncias que já mudaram depois da separação? Ele quer voltar como namorado,
Baseado em quê? Porque ele reconhece que nem tem condições de ser marido agora? Ele está querendo te reconquistar? Ele reconhece que precisa te reconquistar? Então, isso é algo positivo. Você já entendeu as condições que precisam ser colocadas para que haja uma volta? Porque um grande erro que muitos casais cometem é que eles vão e vêm como ioiô na relação, porque eles nunca colocam as condições, ou se colocam, eles não esperam que as condições estejam cumpridas para que então haja a volta. E muitos homens, Renato, estou rindo aqui porque eu sei que isso é o que acontece, não sei se é o seu caso, mas é o que acontece geralmente. Os homens querem essa condição porque eles querem ter a mulher ali, quer ter sexo a hora que quer, mas não quer o compromisso de um casamento. Então, realmente está faltando certos detalhes no que ela falou, mas pelo que a gente vê por aí afora, geralmente pende mais para esse lado. Ele quer dizer assim, olha, a gente é namorado, não tenho muita satisfação para dar, mas eu quero você como mulher, entendeu? Então ela não vai poder cobrar muito dele, não vai poder esperar muita coisa dele como companheiro. Então... o problema é que hoje as pessoas, elas colocam novos significados às palavras, né? Nem sempre o que a pessoa quer dizer namorado é aquilo que a gente entende. Que a gente entende como namorado. Às vezes ele acha que ele vai lá, vai dormir, vai ter sexo com ela de vez em quando, mas sem compromisso. Exatamente. Então, você tem que saber exatamente o que ele quer dizer, e como você já disse que você está já saturada dessas idas e vindas, então se você tem esperança que vale a pena e tem esperança que pode reconstruir essa relação, então primeiro esteja clara sobre as condições que precisam ser cumpridas, dê essas condições, comunique essas condições para ele de forma bem clara, deixe que ele cumpra essas condições para que então haja a volta, ok? E é claro, com certeza deve haver condições que você também terá de cumprir, porque a separação sempre tem parcela de culpa dos dois lados, tá bom? Vamos à pergunta do Edu, que nos contactou por Skype lá de Angola. Vamos lá, a pergunta do Edu. É que eu estou noivo com uma garota, com uma menina, e no meu trabalho estou gostando de outra. Bom, eu estou aqui meio confuso, sem como resolver essa situação. Por isso eu peço a vossa ajuda, como resolver? É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo ou não? Então ele está noivo e gostando de outra no trabalho. Qual a sua dica? Bom, Edu, com certeza você não ama, né? Nenhuma. Não ama nenhuma outra. Das duas. Por favor. Você não ama, entende? Às vezes é normal a pessoa, Renato, pelo fato de conviver muito tempo com outra e de repente é uma pessoa agradável, uma pessoa que trata ele bem. Então, às vezes você está encantado com essa outra pessoa do seu trabalho. Mas lembre-se, você já tem um compromisso já de algum tempo, com certeza, com a sua noiva. Então você tem que se perguntar, realmente vale a pena? Você tem que ser um homem definido. Porque o que faz homem, Edu, é essa definição, é essa segurança, sabe? Essa insegurança de, não sei quem eu quero, não sei com quem eu fico, amaduro. Isso aí já é algo que acaba com o homem, sabe? Acaba com o crédito total de um homem. Então você tem que ser definido no que você quer. Ok, você quer do trabalho? Então fica com o trabalho. Mas você quer ficar com a sua noiva? Fica com a sua noiva. Seja um homem definido. Essa coisa de insegurança, né? Pra mulher já é chato, Renato, mas pra homem, fica muito feio. É verdade. Desculpe. É bem provável que você está gostando de algumas características nesta outra colega do seu trabalho que a sua noiva não tem. Então, é claro, você é como uma comida, né? Você come o seu arroz e feijão em casa, depois você, no restaurante ou na casa de um amigo, você come um outro tempero que você fala, puxa, que diferente, né? Então, você está sentindo a diferença de uma qualidade que essa outra pessoa tem. Mas, entenda, se você, digamos que você termina com a sua noiva e vai e casa com essa outra pessoa, ok? Mais tarde, você vai encontrar outra pessoa que vai ter algo que ela não tem. E é assim na vida, mesmo depois de casado, porque ninguém é perfeito e ninguém tem tudo que satisfaz os nossos anseios e caprichos, ok? Então, como a Bianca falou, você tem que praticar o domínio próprio. Para você ter sucesso no casamento, no relacionamento, você precisa entender que você precisa ter domínio sobre os seus sentimentos. Então, você pode estar com a mulher mais linda do mundo do seu lado.
que tem muitas qualidades, sempre vai aparecer uma outra que vai ter algo que ela não tem, que vai parecer interessante, que vai ser mais bonita que ela. E se você não sabe se controlar, então você vai ser um traidor em série. Ok? Então, você precisa entender que você não é escravo dos seus sentimentos. Você pode ser senhor deles, você pode dominá-los. Então, basta, por exemplo, você começar a cortar contato desnecessário com a sua colega. Você não precisa ficar toda hora ao lado dela no trabalho, puxando assunto com ela, olhando para ela, rindo para ela, entretendo as conversas dela, contando piadas para ela. Você não precisa fazer isso, porque isso só faz alimentar os seus sentimentos. Você tem sim que investir no seu noivado, porque essa é a pessoa que você decidiu ter um compromisso com ela. Então avalie. E se você tem dúvida dessa pessoa, se você tem dúvida da sua noiva, de que é a pessoa com quem você quer se comprometer o resto da sua vida, então termine esse noivado, mas eu não aconselho que você vai ficar com a outra não, porque a outra é fruto de paixão, é fruto de simplesmente uma inclinação dos seus caprichos. Você tem que saber o que é o verdadeiro amor, o que é um relacionamento, que talvez você não sabe. Você não ama nenhuma das duas, tá bom? Então essa é a nossa dica para você. Agora, você acredita em destino? Você acredita que duas pessoas podem ter sido destinadas para encontrar uma outra e se casarem? Preste atenção na história deste casal. Tudo parecia dar errado com aquela viagem de Newton. O caminhão da empresa quebrou 2 vezes no mesmo dia. O vendedor, de 48 anos, entregava peças para usinas de cana em Minas, Goiás e Mato Grosso. Se não fossem os defeitos do caminhão, talvez Newton jamais teria se encontrado com Magna. Magna vinha forçando ultrapassagem numa rodovia com mão dupla e cheia de curvas. Newton assistiu a tudo da boleia do caminhão. Magna deixou as rodas do carro caírem no desnível da pista. Caiu num barranco, bateu numa árvore e saiu rolando ribanceira abaixo. Dali em diante, tudo foi registrado pelo irmão de Newton com a câmera do celular. O carro caiu com a porta do motorista virada para cima. Já desci correndo para a direção do carro. Eu ainda escutei a pessoa falar assim, vai pegar fogo, vai explodir. Newton não teve medo. Desceu o barranco e tratou de tirar Magna de dentro do que restou do veículo. No momento que eu quebrei o para-brisa, e vi ela lá dentro do carro. Um trem inexplicável. A visão que eu tive foi, o que eu posso te dizer? Uma luz maravilhosa, uma vontade de viver me deu na hora, cara, que é a coisa mais estranha do mundo. A certeza é que aquela era um pedaço da minha vida, que aquilo ali, dali para frente, era a minha vida, o meu recomeço de vida. Até então, ele nem sabia a idade e o nome daquela pessoa. Qual é o seu nome? Magna. Ele também não sabia que Magna era divorciada. Ainda assim, não perdeu tempo. Daí eu falei para ela assim, nossa, eu nunca segurei a mão de uma mulher tão bonita. E ele deu essa chavecada, eu acho que para descontrair ali, para tirar o foco ali da dor, mas eu achei engraçado. Magna foi socorrida às pressas com suspeita de ruptura no baço. Newton, também separado da ex-mulher, foi junto na ambulância. No hospital, a vítima deu a deixa e o anjo da guarda partiu para o ataque. Ela virou para mim e falou, nossa, Newton, não sei o que fazer para te agradecer. Simples, casa comigo. Foi, sim, quase que colado com a fala dela.
As vidas de Newton e Magna mudaram assim quase que da noite para o dia. Ele a convenceu de vir para cá, Ribeirão Preto, para fazer o tratamento. Ela veio e não voltou mais para Goiás. Newton e Magna passaram a viver nesta casa, juntos, 18 dias depois do acidente. Não era um sentimento carnal, era um sentimento químico, era, como que eu posso te dizer, era um sentimento bonito, uma coisa de coração mesmo, independente da situação que ela estava, você entendeu? Para Newton, nada daquilo aconteceu por acaso. Eu já passei por várias situações difíceis, já presenciei vários acidentes. Isso aí é tudo Deus que me encaminhou. Então, este acidente em especial foi preparado para mim mesmo. Ela nunca imaginaria, né, que assim ela iria encontrar o seu futuro amor. Pois é, há quem acredite em destino. O que nós acreditamos é em você fazer as coisas certas. É possível que você encontre alguém de forma inusitada como este casal, mas você não pode ficar esperando este dia ou esta sorte. O que você tem que fazer é provocar esse encontro. E é isso que as pessoas estão aprendendo na terapia do amor. Nós vamos, inclusive, começar um curso especial para solteiros inteligentes no dia 11 de fevereiro. Preste atenção, você que é solteiro, solteira e se sente invisível. Você se sente invisível com respeito à vida amorosa, não com respeito a outras coisas. Quando o assunto é trabalho, quando o assunto é ajuda para alguma coisa, todo mundo liga para você. Todo mundo sabe o seu telefone, todo mundo te pede ajuda, todo mundo conta com você. Aí você vai lá, ajuda todo mundo, faz todo mundo feliz. Quando todo mundo está feliz, você vai embora para casa sozinha, sozinho. Ninguém te percebe, ninguém te nota quando o assunto é vida amorosa. Por que isso? Por que será que você está sendo invisível para as pessoas do sexo oposto? Sabe por quê? Porque, com certeza, há situações, há problemas, há comportamentos na sua vida que são invisíveis a você, que afastam essas pessoas. E você vai aprender quais são esses comportamentos. Seus olhos serão abertos a partir desse dia 11 de fevereiro, quando nós vamos começar o curso para solteiros inteligentes. Você que é solteiro, solteira de qualquer idade e quer aprender como se transformar numa pessoa que vai ser notada, que vai ter a atenção desejada, então venha participar. O curso é gratuito, você vai começar através da palestra da Terapia do Amor no dia 11 de fevereiro, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, com Cristiane e eu, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Também mais detalhes no site terapiadoamor.tv. O mesmo acontecerá em todas as localidades da Terapia do Amor. E nesta quinta-feira, veja só o que está preparado para você. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, palestra exclusiva com o Bispo Edir Macedo, com o tema Por que alguns casais fracassam e outros são bem-sucedidos. Solteiros que não querem errar na escolha, venham aprender para acertar. Casais que não querem o fracasso no amor, irão aprender como mudar a história do seu casamento, mesmo quando o parceiro parece não cooperar. Quinta-feira, 4 de fevereiro, às 20 horas, exclusivamente no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A palestra é gratuita e aberta ao público. Mais informações, terapiadoamor.tv. Eu considero a reunião da Terapia do Amor a mais importante da igreja. Não perca nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, palestra especial com um convidado especial, o Bispo Edir Macedo. Se você ainda não leu o livro Casamento Blindado, você quer ser aluno da Escola do Amor, aqui é o começo, aqui você deve dar o pontapé inicial. É como a cartilha dos alunos da Escola do Amor. O livro Casamento Blindado não é só para pessoas casadas, é para pessoas que estão namorando, pessoas que estão noivas, pessoas que estão solteiras e querem já se preparar. Sabe qual é o melhor momento para você trabalhar no seu casamento? É antes de ter um namorado.
Antes até do relacionamento existir. Exato, antes do casamento existir. E o livro Casamento Blindado dá essa preparação para você, nas livrarias ou no site casamentoblindado.com. Obrigado, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.